chamando vocês para nos acompanharem na cobertura especial que temos feito aqui ao longo de toda a tarde também, né, Cris, sobre os acontecimentos no Líbano. A gente está agora em contato em som e imagem. Som e imagem, o Vitor Lupato, nosso produtor, me confirma aqui, com o doutor Rami Shuker. Doutor Rami, me desculpa se falei o nome do senhor errado. Muito obrigada por entrar em contato conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor que fala diretamente da capital do Líbano, Beirute, correto? Ué? Acho que travou a imagem. A gente chegou a ter a imagem dele aqui, mas, voltou. Voltou. Doutor Rami, o senhor me ouve? Estou ouvindo. Boa noite para o senhor, se é que dá para utilizar, né, essa terminologia boa noite num dia tão complicado aí para o Líbano. O senhor está atuando na linha de frente também, né, no socorro aí das pessoas que, enfim, foram vitimadas por, até então, o que está sendo denominado de acidente aí em Beirute. O que o senhor acompanhou, hein, desde o momento da explosão até agora? Isso. Eu moro, na verdade, 20 quilômetros longe da explosão. A gente sentiu a explosão aqui na nossa cidade e no nosso bairro. O vidro não quebrou aqui. Perto da explosão em Beirute, no centro de Beirute, não sobrou nenhum vidro nos edifícios. Tudo quebrou aí. A 20 quilômetros. Os hospitais de Beirute foram lotados e todo o subúrbio estava lotado também. Até agora as emergências estão cheias. E qual a situação que as vítimas têm chegado até vocês da equipe médica? Como tem sido a situação física mesmo desses pacientes que ficaram feridos com a explosão, doutor? A maioria dos feridos são feridos de vidro, de vidro quebrado, pedaços de vidro. Doutor, conta pra gente, o senhor tá falando de uma salinha do hospital, deu uma pausa, digamos assim, ou o senhor está em casa? Agora que voltei do hospital, o hospital onde que atendi é 20 quilômetros longe da explosão. Daí os menos feridos chegaram por aqui, e são principalmente trauma de vidro, umas fraturas, são menores. Os maiores, os queimados, chegaram aos hospitais mais perto, no centro de Beirute, perto do porto. Doutor, o senhor estava em casa no momento da explosão? Onde o senhor estava no momento? Eu estava em casa. E depois recebemos a chamada para ir no hospital para a salvação. Teve um caos de 4 horas, mais ou menos, e agora está mais calmo. Se tem ainda muita indefinição, inclusive sobre o número de mortos. O senhor que está atuando também na linha de frente e encontrou aí ao longo da tarde muitos desses feridos. O que eles estão narrando sobre o local onde eles estavam? Que cenários eles viram e repassaram para os senhores? Teve vários cenários. Teve muitas pessoas no carro deles, várias pessoas em casa, o vidro caiu neles, algumas pessoas na rua, vários cenários, mas a maioria, seja em casa, seja no carro deles. Doutor, só para a gente pegar a pronúncia do nome do senhor, é Rami Shukair, é isso? É assim como pronuncia isso? Shukair. Doutor Rami Shukair, ele que é médico em Beirute, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Em algum momento, né, a gente sabe da história do Líbano, enfim, a gente tem conhecimento do histórico de atentados, enfim, mas os senhores das equipes médicas estavam preparados ou imaginavam uma situação semelhante à que nós tivemos hoje, diante de tantos outros fatos trágicos que já tivemos aí na história do Líbano? Na verdade, a gente estava... É uma emergência que pode atrapalhar os países mais desenvolvidos.
o problema que aconteceu que os hospitais mais pertos, que são vários hospitais, tiveram também problema de vidro quebrado, mal funcionamento do equipamento dele, da luz, seja do local, que foi ferido também por causa da explosão mesmo. Teve vários hospitais grandes em Beirute que tiveram problemas porque estavam perto da explosão. Daí por isso que teve muito fluxo do centro até a periferia. Nós estamos com imagem, inclusive, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, imagens do Centro Médico, onde atua o Dr. Rami Choucair, ele que está falando conosco aqui no Bastidores do Poder. Doutor, é uma situação trágica, né, de emergência plena, com muitos feridos. Como que o sistema de saúde do Líbano absorveu toda essa necessidade de atendimento diante do cenário atual, que é mundial, da pandemia da Covid-19, o Líbano que está num momento complicado, inclusive de lockdown em Beirute, não é mesmo? Tá mesmo. Recebemos a chamada, tivemos que estar na frente, apesar da pandemia, com toda a precaução possível. A gente tentou o mais possível para evitar também a transmissão, a comunicação com o paciente, estava tudo o mais organizado possível na emergência para não deixar muitas pessoas entrar. Uhum. São várias crises juntas, infelizmente. Pois é, o Líbano tem um histórico recente muito sofrido, né, doutor Rami? Foram 15 anos de guerra civil, uma guerra que começou em 1975, deixou a cidade de Beirute em ruínas, uma cidade que foi reconstruída em várias partes do zero mesmo, né? Como é que esse histórico recente reflete, por exemplo, na formação dos médicos? Se tem um olhar um pouco diferente por conta da questão da guerra? Na verdade, eu não estava afetado da guerra, porque a guerra acabou há 30 anos. A gente não sobreviveu a esta guerra. A geração dos nossos pais. Sobre nossa experiência médica, é igual todo país normal do mundo que tivemos uma exposição normal, não tivemos exposição de guerra. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Rami Choucair, ele que é médico em Beirute, conversou com a gente, trouxe esse cenário vivido hoje pelas equipes médicas. Tem mais uma pergunta, Isabel? Doutor Rami, conta pra gente, o senhor fala tão bem português, há quanto tempo o senhor saiu do Brasil? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência por aqui, há quanto tempo você voltou também aí para o Líbano? Eu fiz minha pós-graduação em cirurgia plástica no Instituto Pitangui, no Brasil. Morei 3 anos no Rio de Janeiro e voltei desde março. Há 5 meses que eu voltei aqui no Líbano. Foi uma boa experiência no Brasil. Eu gostei muito do Brasil, do povo. Sim. O senhor é libanês mesmo, né? Sou libanês mesmo. Uhum. Qual é a sensação, hein, de alguém que é libanês estar no país no momento que acontece uma explosão e que, embora não se tenha confirmação alguma, já se levanta essa possibilidade de que seja um ataque terrorista? O que passa pela cabeça em termos de segurança, de proteção de vocês, até mesmo como profissionais de saúde? Na verdade, ainda não foi nada definido. Tem rumores que seja ataque terrorista, ou seja, um incidente, uma explosão por causa de um fogo. A gente ainda não sabe. Claro que estamos preocupados, estamos esperando e desejamos o melhor para nosso país, que não teremos mais problema, mais que a crise que já existe, crise econômica, a crise do Covid. Então, estamos esperando que seja algo bem benigno, com menos problema possível. Doutor Rami, o senhor tem parentes aqui no Brasil?
alguma relação com o Brasil, além do curso que o senhor fez? A esposa do meu irmão é brasileira, a minha cunhada é brasileira. Ah, que legal, que legal. Dr. Rami Choucair conversou conosco direto de um hospital no Líbano, ele que é médico em Beirute. Doutor, obrigado por nos atender nesse dia corrido aí, imagino, de tanto sofrimento para vocês. Agradeço. E boa sorte, bom trabalho para todos aí em Beirute. Obrigada. Obrigado. Você também. Prazer. Dr. Rami Choucair com um depoimento importantíssimo, Imagina, interessantíssimo e impressionante, né, Isabel? Imagina a situação que os hospitais estão e quando os próprios hospitais também são vítimas do que aconteceu, né, Cris? Imagina estilhaços de vidro nos hospitais, como ele relatou pra gente. Com problema de superlotação por causa do coronavírus também, né? É uma situação existe um muito lockdown delicada. hoje em Beirute, né? Então, foi o que ele falou, houve além da emergência de você precisar atender com a maior rapidez possível todos os feridos no caso, você ainda tinha que se preocupar com uma separação e impedir que aquilo ficasse superlotado por causa também do risco de transmissão do coronavírus. É isso, a gente está falando sempre dessas possibilidades que há, né, de ataques terroristas, porque são possibilidades que são levantadas quando você tem algo até visualmente tão espantoso como foi o que aconteceu à tarde, né? Mas tem uma outra informação aqui também que é interessante, uma informação que vem do ministro do Interior lá do Líbano, o Mohamed Fehmi, que ele diz que tinha armazenada no porto, né? Isso tudo aconteceu numa região portuária, uma grande quantidade de nitrato de amônio, que é uma substância usada como fertilizante, então que isso também pode ter sido a causa da explosão. Então, temos suspeitas, mas não temos qualquer confirmação até o momento. Pois é, e dos impactos dessa explosão, a casa onde vive o executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança Renault-Nissan, que se refugiou em Beirute, né? O ouvinte deve lembrar, ele estava preso no Japão, foi aquela fuga espetacular em direção ao Líbano, lembrando que o Carlos Ghosn, ele é descendente de libaneses, tem cidadania libanesa e por isso ele se refugiou lá depois de fugir da justiça japonesa. Segundo a família de Carlos Ghosn, a casa foi totalmente destruída pela explosão desta terça-feira, mas segundo a esposa de Carlos, a Carole Ghosn, estão todos bem, apesar da casa destruída, casa cor-de-rosa em estilo colonial, que ficou conhecida no mundo inteiro por ser o ponto de encontro de jornalistas que foram cobrir a primeira entrevista de Carlos Ghosn depois que ele deixou o Japão e chegou ao Líbano, um dos principais bairros de Beirute, a casa do Carlos Ghosn, que é essa região central aí duramente atingida por essa explosão. Eu estava vendo algumas informações sobre a relação Brasil e Líbano, Cris. Estou até tentando achar o número que eu vi aqui para não trazer nenhuma informação errada para o nosso ouvinte, mas a quantidade de libaneses que há no Brasil, descendentes e parentes de libaneses, chega a ser maior do que a própria população do Líbano. Não sei se você chegou a trombar por aí com essa informação. A gente falava, inclusive na primeira hora do Bastidores do Poder, Isabel, com o Tariq Saleh. Ele é jornalista, trabalha em Beirute, já foi correspondente para diversos veículos, continua trabalhando como jornalista por lá. Ele contou, a gente falava justamente sobre isso, sobre o tamanho da comunidade libanesa fora do Líbano, né? Essa relação muito próxima que o Brasil tem com o Líbano. Inclusive, houve já manifestações de lideranças e também autoridades brasileiras, inclusive de políticos e também ex-presidentes, como o ex-presidente Michel Temer, que é descendente libanês e que manifestou aí solidariedade ao povo por causa dessa tragédia ocorrida nesta terça-feira. Sim, eu lembro quando o Temer, né, assumiu a presidência, a quantidade de jornalista que foi para o Líbano fazer matéria, né, nas localidades onde está a família Temer, lá no Líbano, né? Lembrei disso também, tem até uma aspa que ele deu aqui para nossa colega Mônica Bergamo, né, dizendo que ele está consternado com um gravíssimo incidente ocorrido hoje em Beirute, traz a palavra dele de condolências às famílias das vítimas, que o espírito de luta e superação dos libaneses, mais uma vez, estejam presentes. Força, meu Líbano, foi uma nota que está aqui na coluna da nossa Mônica Bergamo. E por aproximadamente 10 minutos, a fragata brasileira Independência não foi atingida pela explosão hoje em Beirute.
Segundo fontes do Ministério da Defesa, a fragata brasileira estava ancorada ao lado de uma embarcação de Bangladesh e 10 minutos aproximadamente antes da explosão começou a se movimentar, justamente por isso não foi atingida. A Marinha, inclusive, emitiu uma nota aqui informando que os militares que compõem a Força-Tarefa Marítima em missão no Líbano estão bem e não há feridos por causa dessa explosão, porque as imagens são impressionantes, né, Isabel? De todos os ângulos, mais distante, mais próximo do mar, todas as imagens, é impressionante. Da rua, de outras cidades. Exato. A energia que se desprende do núcleo da explosão é uma coisa impressionante. E as pessoas filmando, tá longe, né? Aquela coisa que todo mundo tem de curiosidade humana, né? Não, tá longe. Aí, de repente, quando vem aquela segunda, parece uma onda, a gente vê uma onda se formando, a imagem que nós temos ali, né? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, essa do mar é impressionante porque a gente consegue observar a movimentação da água, né? Porque a energia vem e você percebe aquele vento forte, né? Vindo de frente ali e movimentando todo o mar ali na costa. Impressionante. E quem estava filmando, às vezes com tranquilidade, o celular ali paradinho, quando vem essa onda, assim, todo mundo sai correndo, o vídeo acaba. Vários dos vídeos que foram postados na internet tem essa mesma cena, né? De diferentes ângulos, mas as pessoas aparentemente tranquilas e de repente... Eita, tá aqui bem próximo e aí para a imagem, enfim. Imagina o susto que não foi, o impacto, as vidraças em casa quebrando, o teto de gesso rompendo. São várias e várias imagens de casas que foram atingidas por lá. Isabel, você falava agora há pouco do nosso chat no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na live do Bastidores do Poder. Aliás, eu faço convite para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Se você ainda não entrou, entra lá, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial.